Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, olha só, o meu suporte da câmera acabou de estragar e eu vou ter que gravar esse vídeo aqui segurando o celular na mão mesmo. Então, vocês não levem em consideração as tremidas da câmera aqui, levem só em consideração o que eu tenho pra falar aqui pra vocês, tá? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu acho que muitas pessoas que estão na religião e acreditam nessa balela de arrebatamento devem saber disso. Eu estou falando para quem quer saber, quem quer aprender. Quem não quer assistir esse vídeo, já vou avisando agora que vai vir coisas que você não vai gostar de ouvir, tá? Como o próprio título diz, arrebatamento não existe. Sim, alecrim dourado, você não será escolhido por Deus e você não ficará no céu lá assistindo tudo de camarote, tá bom? Então, para aquelas pessoas que não estão concordando com o que eu falei, não assistam esse vídeo até o final, já saiam já, porque vocês não vão gostar do que vocês vão ouvir. E os comentários maldosos aqui vão ser todos excluídos, entendeu? Beleza? Recado dado, então agora vamos falar para quem realmente quer ouvir. Por que arrebatamento não existe? Lembrando que era uma coisa que eu também acreditava, porque eu fui católica a minha vida inteira, tá bom, gente? Guardar, na verdade, significa permanecer. Quando eu guardo, eu mantenho alguma coisa. E não guardar no termo raptar, sequestrar, né? Onde Jesus quer guardar os seus fiéis, a sua igreja, para impedi-los de passar pelo sofrimento da grande tribulação. Gente, isso é balela, isso foi criado em 1830 por um padre jesuíta por causa de uma interpretação com base em 1 Tessalonicenses 4, onde eles pegam as palavras de Paulo e distorcem totalmente. E, gente, esses dogmas foram criados há apenas 100 anos atrás. Isso até então não existia na Bíblia. Ou seja, tudo que vem do homem, gente, duvidem. Não que todo homem está errado, só que o homem é pecador, o homem se contradiz em várias coisas. Se a Bíblia fosse correta, ela nunca seria modificada. Quem é o único que fala a verdade aqui? É Deus, gente. Abram os olhos, abram a mente, pelo amor de Deus. Só Ele. Deus não volta atrás em nada, ou é 8 ou é 80. Deus é o correto em tudo, Deus é justo em tudo. Quando as coisas começam a se contorcer, primeiro fala uma coisa, depois fala outra, eu acho tão interessante que as pessoas ainda continuam acreditando. A Bíblia foi escrita de um jeito e depois ela foi modificada. Não, porque um padre não. Não, porque um padre ou o papa ou sei lá quem achou que aquilo ali tá errado. Não, agora vamos dar uma modificada. Agora vamos falar disso. Agora vamos falar daquilo. Assim como eles falam de inferno, como eles falam de diabo, baseado em trechos isolados da Bíblia. Pra quê? Pra que vocês acham que, principalmente a Igreja Católica, fala dessas coisas, de inferno, de purgatório, de diabo, essas coisas ridículas que as pessoas ainda continuam a acreditar? Por medo, gente. Para vocês se manterem na religião, por medo. Se vocês não tiverem uma religião, se vocês não fizerem isso e blá blá blá, se vocês não pagarem o dízimo, vocês vão pro inferno. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, onde a gente tem conhecimento, a gente tem acesso à informação como muitas pessoas antigamente não tinham. Tá tudo aí para vocês quiserem ver. É só vocês buscarem a fonte e estudarem, vocês vão ver que isso tudo é balela. Arrebatamento é um dogma de privilégio. Desde quando Deus vai escolher uns e deixar outros? Deus nos deu o livre-arbítrio. Se fosse assim, desde o início, Deus já teria escolhido muitas pessoas. Se fosse privilégio, gente, muitas pessoas não precisariam morrer, não precisariam ser estupradas, não precisariam passar fome. Tem tanta gente no mundo boa, pessoas que só fazem o bem, que seguem os caminhos de Cristo e ainda continuam sofrendo. Se esse dogma ridículo que essas igrejas criam de privilégio existissem, por que Deus não está privilegiando ninguém agora e só vai privilegiar lá no arrebatamento? Ah, santa paciência, né, gente? Até parece que Deus vai interferir pros especiais aqui do Brasil e dos Estados Unidos, porque eles foram bonzinhos, né? Porque eles seguiram a religião, porque foram à missa toda semana, porque eles leram a Bíblia, carregam ela embaixo do braço. Tá, Cris, mas então o que significa o Apocalipse? Na maior parte do tempo, Jesus está revelando o Apocalipse para os judeus, para que eles creem em Jesus como o Messias. É o que acontecerá no fim dos tempos. O Apocalipse é a narrativa do que o homem vai fazer.
né? Jesus já estava predizendo o que irá acontecer, o que o homem vai fazer. Que no fim dos tempos, quando ele voltar, os judeus o reconhecerão como Messias. Essa má interpretação, né, dessas promessas feitas a Abraão, elas geraram um ego nos corações das 3 maiores religiões do mundo, né, gente? Eles matam, roubam, destroem, põem a culpa nisso no diabo, e para quem não sabe, diabo é o nosso próprio ego, e interpretam mal a Bíblia. Eles mantêm os fiéis, né, uma doutrina para que todo mundo tenha medo, né? Porque se tu não seguir a doutrina da igreja, tu vai pro inferno, né? Se tu não fizer isso e aquilo, Jesus não vai te arrebatar, tu vai ficar aqui para sofrer com os outros. Nossa, os donos da verdade também vão ser arrebatados, gente. Eles roubam dentro da igreja, usam dinheiro para tirar tudo que você tem, porque se você doar um carro para a igreja, Jesus vai te dar em dobro, né? Deus vai te devolver em dobro. Desde quando Deus precisa do teu dinheiro para alguma coisa? Quer dizimar? Pega 10% do que tu tem e doa para quem precisa. Ajuda quem realmente está passando fome. Quem realmente precisa da tua ajuda para fazer uma cirurgia e não tem como pagar. Enfim, sei lá. Faça o bem ao outro. Jesus está nas pessoas e não na igreja. Jesus nunca teve religião e nunca vai ter. O Criador, ele não precisa interferir, porque ele já fez tudo isso lá atrás. Ele fez as leis metafísicas, ação e reação. Ele não precisa mais interferir. O campo quântico, ele é perfeito, positivo e negativo. Por exemplo, se você sempre estiver perto de pessoas positivas, o que você vai ter? Saúde. No corpo físico e mental, não é? Agora fica perto de pessoas negativas para você ver. Você vai ter más escolhas, más referências, doenças. Lamento dizer, gente, mas o Criador não tem nada com isso. Ele já interferiu com o seu povo lá atrás. E ele vai voltar a interferir quando estiver envolvendo todo o seu povo novamente. Ele não vai fazer uma escolha aqui, outra ali, outra lá, aleatória. Não, Deus não faz isso. Ele interfere quando tem uma grande quantidade do seu povo sofrendo e precisa dele. Aí sim, ele vai interferir. Ou seja, lá no final da grande tribulação, onde Jesus volta e interfere para defender o seu povo. Infelizmente, né, o que a maioria das pessoas ainda não percebeu e não acredita, nem os líderes religiosos e muito menos os que seguem esses líderes ainda não entenderam, é que o reino de Jesus, ele não é material, ele é imaterial. Eu também por muito tempo fiz parte dessas pessoas, dando muito valor às coisas da matéria, né? Acreditando que isso tudo aqui, nossa senhora, me deixaria feliz. Gente, isso aqui um dia vai deixar de existir. O imaterial, ele é muito melhor que a matéria. Nós não precisamos desse corpo físico aqui para continuarmos com o nosso ego. Nós ganharemos um novo corpo. O mundo imaterial, lá, tudo é possível. Lembra quando a gente sonha? A gente consegue voar, a gente consegue fazer tudo. Pois é, a gente fica a noite inteira perambulando por aí, fazendo coisas nos nossos sonhos e a gente não se cansa, né? O mundo imaterial é exatamente assim. O sonho é só uma prévia do que a gente vai ter lá no futuro, no mundo imaterial. Então, isso é só uma prévia do que vocês vão ter depois. O mundo imaterial é muito melhor do que isso. O meu reino não é aqui. Jesus sempre deixou isso muito claro na Bíblia, né? Então, assim, desapeguem de tudo que te bota para baixo, de tudo que ainda mexe com o seu ego. Ai, não tem dinheiro para isso. Desapega disso. Não que o dinheiro não seja necessário, ele é muito necessário. Só que aprenda a utilizar e enxergar o dinheiro de uma maneira diferente do que você enxerga. Dinheiro é bom, é ótimo, desde que ele seja utilizado para as coisas boas. Use o dinheiro a seu favor, viaje, conheça novos lugares, ajude outras pessoas. Para isso que o dinheiro serve. Para te dar boas lembranças, para te dar experiências. A mensagem que Jesus Cristo quis nos deixar, infelizmente, está sendo muito distorcida. Vamos amar o nosso próximo. Você não precisa conviver com todo mundo, porque tem gente que realmente é insuportável, não dá para conviver. Mas o sentido de amar é perdoar, é orar por ele para que o Espírito Santo entre na vida dele e que ele se transforme. Claro que muitas pessoas é quase impossível que isso aconteça, mas pelo menos você está em paz, sabe?
Vamos escolher as pessoas com quem a gente anda. Vamos andar perto de pessoas positivas. Mesmo que algumas pessoas não mereçam o seu perdão, perdoe mesmo assim, não é você quem deve julgar. Vamos andar, seguir os caminhos de Cristo. Parem de achar que você não pode beber uma cerveja aqui ou ali, que você não pode usar uma roupa que você gosta, porque a doutrina da sua religião te impede disso. Jesus nunca falou sobre essas coisas. Nós somos livres para fazer o que a gente quer. Quem é que andava perto de Jesus Cristo? Prostituta, não religiosos, mendigos. Essas pessoas Jesus valorizava muito mais do que os próprios religiosos. Porque essas pessoas ainda assim seguiam os caminhos de Cristo e sabiam o que Jesus Cristo estava ensinando. Muitas pessoas pararam de fazer o que estavam fazendo para seguir a Cristo. Quem é que vocês acham que vai ser salvo no fim dos tempos? São esses religiosos aí? Que ficam horas e horas repetindo uma coisa que até eu, se fosse Deus, cansaria de ouvir? Uma oração repetitiva que a pessoa perde o sentido, não sabe nem mais o que está falando, porque não presta mais atenção, não consegue mais se concentrar de tão repetido que fica? Dá licença, né, gente? Vamos acordar para a vida, vamos parar de ficar se prendendo a coisas que nos limitam. Jesus Cristo foi muito claro nas coisas que ele disse. Nós não somos limitados a nada. Tudo que depende de nós aqui, na matéria, nós podemos sim fazer, nós podemos sim realizar. Então pare de ficar acreditando em muita balela, de ficar deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer, deixando de pensar em coisas que você gostaria de pensar por achar que é pecado, você vai para o inferno. Você acredita em Jesus Cristo? Você está seguindo os caminhos dele? Ponto. Você já está no caminho. Esqueça o resto. E seja feliz. Isso é que importa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, estou aí. Obrigado por ter me ouvido até aqui. E um grande abraço. Tchau, tchau.